Vamos então cantar o hino. Espero que vai bem. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. O Senhor, o ensinamento, sempre ali perfeito está. É tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os decretos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Que assim seja, e nós vamos agora ler a palavra do Senhor. Como temos várias traduções, vai ser projetada e iremos ler alternadamente, homens, mulheres, este texto da palavra do Senhor, vários textos que nos apontam para aquilo que nós vamos presenciar nesta manhã. Marcos 16, 15 a 16, as nossas senhoras, as nossas mulheres, não é? Irão iniciar. A palavra de Deus diz mulher, não diz senhoras, não é? Portanto, as mulheres, por favor, comecem a leitura em uníssono e depois os homens, creio eu. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, a Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Posso ser batizado? Posso ser batizado? E os textos que nós lemos dizem que sim, e dizem qual a razão, ou como, ou após o que eu devo ser batizado.
Lembrando os textos que nós vimos, Marcos 16, 15 e 16 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que nós sabemos é que a palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser anunciada a toda a criatura. E porquê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não são as minhas palavras, não são as palavras de nenhum de nós, mas a fé vem por ouvir a palavra de Deus, que nós todos temos a responsabilidade de ir e pregar e clamar e anunciar a palavra de Deus a toda a criatura. Quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Ora, o que significa crer? Toda a gente diz: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Mas o que significa realmente crer em Jesus Cristo? Em João 14, 15, eu vou ler alguns textos. João 14, 15 diz o seguinte: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Crer em Jesus Cristo é guardar os mandamentos do Senhor. Não basta dizer eu creio, mas nós temos que guardar aquilo que está na sua palavra. Em Tiago 1, 22, mais um texto, Tiago 1, 22, o Tiago está lá quase no fim, diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Crer em Jesus Cristo não é apenas sermos ouvintes da palavra, mas cumpridores da mesma palavra. Aquilo que nós ouvimos na escola dominical, no culto, no estudo bíblico, aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor ao longo da semana, não é apenas para ser ouvido, mas é para ser praticado. Nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. E hoje em dia, estávamos a falar há pouco, o grande problema dos cristãos é que o nosso Deus, é um Deus ao mesmo tamanho, à mesma medida que todos os outros deuses. Nós deixamos de ter temor a Deus porque não temos comunhão com Deus, nós não o conhecemos e, como tal, nós somos ouvintes, gostamos da palavra, mas não somos cumpridores dessa mesma palavra. Mas como Paulo aos Coríntios, ele diz que o homem natural não entende. Como é que nós vamos entender a palavra? Como é que nós vamos guardar os mandamentos do Senhor? Como é que nós vamos ser cumpridores da palavra do Senhor se nós não deixarmos o Espírito Santo tomar conta de nós? Como estava o irmão a dizer há bocado, é de dentro para fora que as coisas funcionam. É a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente que vai fazer a diferença. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. E ele continua a dizer: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele afirma: mas nós temos a mente de Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, passam a ser homens espirituais. Quando eu falo em homens, homens e mulheres, passam a discernir espiritualmente, porque a mente de Cristo está na nossa mente. Mas o outro problema é, para crer, eu não preciso fazer nada. Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há
em Cristo Jesus. E no verso 10 ainda diz: não há um justo, nenhum sequer. Quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu reconheço que eu não sou justo, eu então vou pensar seriamente na minha relação com esse Deus. O verso 22 e 23 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando eu reconheço que sou pecador, quando eu reconheço que não tenho justiça nenhuma, se formos pensar em Efésios que diz, não é pelas obras, não é pelo dinheiro, não é pelo extrato social, única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo é que eu sou salvo. E quando eu reconheço isto, quando a mente de Cristo está na minha mente, Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, há lá alguma coisa que nos deve fazer pensar e refletir na nossa própria vida. No verso 37 do capítulo 2, nós lemos: e ouvindo eles isto, ouvindo o quê? A palavra do Senhor, compungiram-se em seu coração, isto é, ficaram contristados, ficaram com pesar por ver que eram pecadores, por ver que nenhum bem existia neles. E eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao termos o dom do Espírito Santo, aquela mente de Cristo vai tomar conta da nossa mente e a nossa vida vai ser uma vida completamente diferente. Precisamos aceitar este Jesus quando nós cremos, quando nós obedecemos, quando nós reconhecemos tudo isto, nós aceitamos Jesus como o nosso suficiente Salvador. Em João 14,6, nós lemos e todos nós conhecemos este texto bíblico de cor, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao nos arrependermos, ao reconhecermos o nosso pecado, nós vamos aceitar Jesus. E aceitar Jesus Cristo implica aceitarmos o caminho para andarmos nesse caminho e sermos conduzidos à vida eterna. Paulo a Timóteo, já no fim do Antigo Testamento, Paulo a Timóteo, ele diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como os homens vão chegar ao pleno conhecimento da verdade? Se nós, que somos cristãos, que temos a mente de Cristo, deixarmos de testemunhar desta mesma palavra, deixarmos de testemunhar do poder de Deus, que é a salvação para todos os homens. E nós temos de confiar neste Deus. O Salmo 37,5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Crer em Jesus Cristo implica eu entregar a minha vida, entregar o meu coração, entregar os meus pensamentos, entregar toda a minha vida nas mãos do Senhor e confiar totalmente nele. Queremos em Jesus Cristo, então temos que reconhecer em primeiro lugar que somos pecadores, que estamos aquém da possibilidade, que não temos poder por nós próprios de chegarmos até Deus. Foi Jesus Cristo na cruz do Calvário que levou os nossos pecados, que perdoou os nossos pecados e agora, arrependidos de precisamente disso, transferir para Jesus os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições e pedir que o Espírito Santo trabalhe em nós dia após dia, para que amanhã aquilo que fazemos hoje de errado deixemos de fazer. Que sejamos cumpridores da palavra e não apenas
ouvintes dessa mesma palavra. Paulo ainda em 2 de Coríntios, e eu estou terminando, 2 de Coríntios capítulo 5, o verso 15, Paulo diz o seguinte, 2 de Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que nós, a partir do momento que tomamos uma decisão ao lado de Cristo, que entregamos a nossa vida totalmente nas mãos do Senhor, que nós possamos obedecer. E isto que os nossos irmãos vão fazer hoje é o primeiro ato de obediência. Quem crer e for batizado será salvo. Eu creio, então se eu creio, eu tenho que ser batizado. Não para ser salvo, mas porque eu já sou salvo e porque eu amo a Jesus, porque eu obedeço a Jesus, eu não posso deixar de testemunhar da minha fé passando pelas águas do batismo. Isto é, aqueles que creem em Jesus Cristo não vivam mais para si mesmo, para os seus desejos carnais, para a sua vã maneira de viver, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como Paulo dizia, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E para terminar, 2 de Coríntios 5,17 diz, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E porque tudo se fez novo, nós, como diz Paulo ainda no capítulo 3, verso 18, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Que imagem nós estamos a testemunhar aos que nos veem, aos que nos ouvem? Que esta seja a imagem que nós estamos a testemunhar. Queremos que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, queremos que somos pecadores, que todos os homens são pecadores e que necessitam da graça de Deus para serem salvos. Então, reconheçamos isso na nossa vida. Aceitemos o caminho do Senhor, passemos a andar no caminho do Senhor. E ainda mais um texto que me lembrou agora, Lucas, capítulo 9, fica aqui o desafio principalmente para o João, o Taldes e para o Nicolás. Lucas, capítulo 9, verso 23. Eu, em vez de ir para a frente, fui para trás. Lucas 9, 23 diz, em seguida, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer andar no meu caminho, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isto temos que levar a nossa cruz no caminho do Senhor, que nos facilitará a vida até chegarmos ao céu. Nós vamos agora dar início aos batismos. É um ato simbólico, mas é um ato significativo que diz muito para mim, que já fui batizado, dirá muito para todos aqueles que já foram batizados e hoje marcará definitivamente a vida aqui dos nossos irmãos. Eu vou beber um bocadinho de água. E ontem ficámos aqui na dúvida, quando estivemos aqui na preparação, qual deles seria o primeiro? Se era da direita, se era da esquerda, se era do centro. Eu depois de primeiro, ok? Nós vamos cantar o hino, os irmãos vão seguir a letra que vai estar aqui sendo projetada e depois vamos então fazer os batismos. Vou misturar aqui a água.
sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Nicolás, crês em Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador? Sim. Tens uma palavra para estes irmãos que estão aqui a assistir? Então, força! Vamos batizar, porque sei que o batismo é uma prova de amor a Cristo e obediência, como seu servo. E sei também que este gesto não vai me levar para o céu. Preciso crer, confiar e testemunhar Jesus aqui na terra, como Jesus disse em João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Então, mediante o testemunho de fé do Nicolás, eu o acompanhei antes da pandemia. Depois, durante a pandemia, nós estivemos separados, não é? Mas desde há 2 meses que nós temos vindo a ter, além do estudo bíblico semanal, nós temos estado a estudar alguns textos bíblicos da Palavra de Deus e, mediante aquilo que eu acompanhei, eu não tenho dúvidas que o Nicolás é um filho de Deus. E, precisamente por isso, eu vou batizar o Nicolás. Ele já disse que crê em Jesus Cristo como o seu suficiente Salvador. E eu vou então batizá-lo. Pela autoridade que me foi dada pela Igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, crês que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador? Tens alguma palavra a dizer aqui? Então, força. Eu vou me batizar porque eu creio de coração que Jesus é o meu único Senhor Salvador e por obediência, assim como ele disse, eu... Amém. Então, pela autoridade que a Igreja me conferiu, eu vou batizar o João em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alma revoltosa, convertida a Deus, deixa o mundo em coro, faz amor. Glória a anjos que entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro, grande seu louvor, pois se converteu o pecador. Arrependidos, hoje festejar, como os anjos fazem com fervor. E de preço nossos, vós anunciai,
vais transmiti-lo para todos os que estão aqui a ouvir e também aos que estão no Brasil a assistir ao batismo do Taus, do Nicolas e do João. E na Inglaterra também. Vou me batizar porque creio em Cristo Jesus como meu único Salvador, porque Deus deu seu Filho para que fôssemos salvos por ele. Vou me batizar, pois é uma ordem do Senhor Deus Pai. Irei morrer para o mundo e viver para Cristo. Me tornarei filho de Deus. Serei vaso útil para o Senhor. Não me envergonharei do Evangelho de Cristo. Irei ser testemunha de seu amor para conosco. Serei como Jesus diz em Mateus 5,16. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém. Amém. É com alegria que eu faço o terceiro batismo, não é? Pelo menos o Taus e o Nicolas vamos acompanhá-los mais perto. O João vai fugir para a Inglaterra, sábado, mas nós estaremos cá, a internet está, o WhatsApp também, e nós poderemos apoiá-los naquilo que for necessário. Muito bem! Como a Igreja me deu autoridade para fazer este batismo, eu vou batizar o Taus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sei se mais alguém quer ser batizado. Que impedem de ser batizados. Temos água. Mais ninguém quer ser batizado. Então, vamos continuar cantando e seguindo o nosso programa até a entrega dos batismos. Bom dia, irmãos. É com alegria que hoje estamos a assistir, portanto, aos batismos destes 3 jovens. Acho que ser jovem não é fácil, porque ser jovem é um turbilhão de tentações e desafios, mas nós temos um Deus que está sempre e vai estar sempre ao pé deles, que é aquela vossa amiga, que vai sempre estar a corrigir no momento certo estes jovens, portanto, que vai estar lá, o Senhor Jesus, ao lado deles, e vai sempre dizer, não faças isto, não vás ali, porque não vale a pena. E nós damos graças a Deus, porque estes 3 jovens, portanto, tão novinhos, deram hoje aqui o testemunho deles, o que vai sendo escasso cada vez mais hoje em dia nesta sociedade. Esta sociedade que corre atrás de coisas que não valem nada. Portanto, então, hoje a poesia é dirigida a eles e então a poesia, portanto, intitula-se Renascer, porque é o que acontece hoje com eles, não é? Damos graças a Deus por isso. Eu gostava que eles estivessem aqui, portanto, na gravação não há problema. Então, isto é para eles, também é para todos nós. Foi preciso calar. Desaparecer, amordaçar a voz que se levanta, todo o querer, toda a vontade de crucificar, todo um feixe de paixões para que a vida renascida em Jesus se rebele pouco a pouco. Foi preciso morrer.
Para renascer, basta entregar o coração com fé, com decisão, deixar a graça redentora no nosso Salvador tomar-nos com poder, não mais o que queremos, pois não nos satisfaz. Buscamos com vida aquela que dá paz, ó voluntária submissão, e uma vontade que é bela, que é perfeita, em a cumprir, a alma se deleita. Despi todo o andrajo, tudo o que é corrupto e decaído despi, mas com firmeza e sem que o medo alcance o vosso eu doído, rasgai o vosso orgulho, a vossa vida agora é fé que se traduz, mostrando abertamente que em vós nasceu Jesus. Portanto, até aqui a poesia, queria muito que eles estivessem aqui a ouvir, porque é direcionada a eles. É alusiva hoje, portanto, ao acontecimento do batismo hoje nesta casa de Deus. Até aqui a poesia de hoje. Obrigada. Bom dia, graça e paz, irmãos. Vou louvar a Deus com o hino que é a Rosa de Saron. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada nas mãos. Sua vida foi rosa vermelha, gravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando e sangrando se esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu conseguiu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ó que solidão. No 3º dia o mundo se encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, serás uma flor. Amém. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ó que solidão. No 3º dia o mundo se encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, serás uma flor. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron,
vocês quiser, serás uma flor. Uma flor. Amém, igreja?